Eu tava scrollando pelo YouTube quando eu achei um vídeo sobre personagens com problemas mentais e como isso virou uma categoria de jogos. Você sabe, o de sempre. E entre os jogos que ele mencionou, um deles me chamou a atenção. Milk Outside a Bag of Milk, Outside a Bag of Milk, Outside a Bag of Milk. Ou, no português, leite fora de uma sacola de leite, fora de uma sacola de leite, fora de... Eu nunca tinha visto nada sobre esse jogo, mas mesmo assim ele me passava uma sensação de familiaridade. Então eu decidi investigar e olha só, é baratinho no Steam. Bom, fazer o que, né? Dá pra ver que o jogo não é tão leve assim. O jogo, na verdade, é uma graphic novel sobre um dia na vida dessa personagem que se chama... Milk-chan. A premissa do jogo é ajudar a Milk-chan a ir dormir. Só que antes a gente precisa ajudar ela em outra coisa. Mas a gente já chega lá. O jogo começa onde a cutscene termina, com a Milk-chan entrando em casa. Aqui a gente já pode perceber que ela tem de fato alguns problemas, até porque ver sombras e ouvir vozes não é tão comum assim. Mas ela não pode se distrair, porque a mãe dela pediu pra ela ir dormir e ela não pode decepcionar a mãe. Ela começa a ir em direção ao seu quarto quando... ela se depara com uma criatura gigante bloqueando a porta. A criatura agarra ela, mas ela não revida. Ela já tá acostumada com isso e já sabe o que vai acontecer. A criatura perfura ela usando um de seus dedos e começa a injetar algo. Ela começa a se sentir mais quente, como se seu sangue estivesse fervendo. Ela tenta fugir se debatendo, mas não consegue. E a criatura só fala uma coisa: diga que você nunca mais vai tomar leite. Depois desse encontro com o que parecia ser o diabo, a gente vai pro banheiro dela. Aqui a gente vê vários remédios diferentes, remédios esses que ela analisa e acha uma desculpa pra não tomar nenhum. Ao invés disso, ela decide fazer os próprios medicamentos, tomando todos de uma vez só. Eu vi atrás dos sintomas que ela descreveu e pelo visto ela tomou alguns analgésicos. Poderia ser paracetamol, dipirona ou algum outro. O problema é que quando misturado com outros remédios, o efeito colateral aumenta, mas o efeito do remédio abaixa. Eu não preciso nem falar que isso é ruim, né? Depois disso, ela finalmente se comunica com a gente, quebrando a quarta parede. Acontece que um desses remédios que ela toma faz ela poder ver o jogador, a gente, como uma voz na cabeça dela. O único problema é que a gente divide se ver com ela só uma vez por dia, e essa já é a segunda vez. Isso porque o jogo na verdade é uma continuação de outro jogo, Milk Inside a Bag of Milk, Inside a Bag of Milk, Inside a Bag... Nele, você precisa ajudar ela a comprar leite. Na volta pra casa, ela fala como o pai dela havia se jogado do último andar que eles moravam depois de dar muito leite pra ela. Tipo, muito leite. Essa história é importante porque ela volta depois.
Mas por agora vamos focar no que é importante. A Milk Tia conversa com a gente, querendo jogar papo fora. E no meio da conversa a gente menciona sobre os remédios. Ela fala que não precisa mais deles. Ela conseguiria ficar sem eles por um dia. Até porque ela foi forte o bastante pra ir no mercado comprar leite. Ela já deve ter força pra lutar sozinha. Mas isso é o que ela pensa. Acontece que ela não é tão boa no controle. Tanto que depois que o nosso protagonista decide deixar ela no controle, ela simplesmente desaba e começa a chorar. Depois disso ela decide sim tomar os remédios dela e deitar na cama. Que no caso é um cobertor no chão. Ela começa a olhar pro teto e pensar que ele poderia cair a qualquer momento. O jogador olha pra ela e fala: mesmo que o teto caia, não vai ser hoje. Ela tenta organizar os pensamentos, colocando ele em uma fileira e arrumando eles de vários jeitos diferentes. Só que não dá certo e ela fica brava. O jogador então dá uma ideia pra ela pensar nos seus pensamentos como vagalumes. E assim que ela faz isso, vários pontinhos brilhantes aparecem no teto. Ela tenta organizar eles, mas no meio do processo ela fica muito brava e sem querer assusta os vagalumes, que se escondem ao redor do quarto. Ela então pede a sua ajuda pra achar eles, mas antes de começar a procurar, o jogador pergunta a ela o que ela tava pensando deitada na cama. E aí... Ela diz que precisa beber um copo. Ela não fala do que, só um copo. E depois ir tomar banho. O jogador oferece um copo de leite pra ela e... ela finalmente volta pro mundo real. Ela sente como se tivesse acabado de experienciar a morte. Depois disso ela pede pra procurar nos outros vagalumes. Ela também fala algo muito interessante. Da última vez, me tornar uma personagem de visual novel me ajudou, mas dessa vez eu quero ser uma aventureira de point and click. Faz sentido ela falar essas coisas, até porque a gente tá dentro da cabeça dela. Então é ela quem cria esses cenários. Finalmente o jogo realmente começa. E aqui a gente já pode ver o quarto bem bagunçado da Milk Tia. E olha só, caixa de leite. Não, pelo menos isso tem. Aqui a gente tem múltiplas coisas que podemos interagir. Mas eu não vou mostrar tudo porque eu não quero estragar a graça do jogo. Até porque vocês vão jogar. Não é? Se selecionarmos o notebook, ela fala um pouco sobre seu passado. Um dia o pai dela deixou o PC no quarto sem falar nada e vai embora. Os pais dela encorajaram ela a usar o PC. Simplesmente fizeram isso tentando fazer ela conversar com alguém ou ter alguns amigos, mesmo que seja online. Mas ela nunca acreditou que pessoas online eram reais. Para ela todo mundo era bot, programas, feitos para conversar e interagir com ela. Até que um dia ela conheceu um cara, diferente do resto do pessoal. Ele parecia e agia como um humano que nem ela. E ela não sabia como ele chegou ali. Depois de um tempo conversando com ele, ela começou a confiar nele cada vez mais. Ele sabia de coisas que nem os pais sabiam. Mas aí, um dos vagalumes interrompe ela, saindo do computador e entrando no ouvido dela. Ela fala que depois ia terminar a história e que a gente precisava continuar a busca. Se olharmos as folhas na parede, a gente pode ver escritas de prescrição, horários para tomar remédios e efeitos de cada um. O jogador pergunta se ela já não tinha decorado tudo isso. E ela responde que sim, até porque a escrita não é dela. Você se lembra da história do pai dela? Então, quando você clica na mochila dela, ela fala sobre seu último dia de aula. Nesse dia, o pai dela tirou ela da escola mais cedo e levou ela pra casa. Ela juntou com os pais e foi dormir. Essa história parece ser um dia comum, mas o jogador tem a chance de pedir pra ela repetir a história. E se você fizer isso, ela explica de um jeitinho um pouco diferente. Ela diz que o pai dela tirou ela à força da escola. Os professores não pararam ele porque essa situação já era comum. Ela geralmente era escandalosa. Ele leva ela pra casa, mas dessa vez ela conta que a mãe não estava em casa. Eles jantaram e foram dormir. O jogador pede pra ela repetir a história de novo. E dessa vez ela só fala uma frase. O pai comprou leite no caminho pra casa. Depois de achar mais alguns vagalumes, a gente finalmente pode finalizar a busca. Finalizando a busca, meio que Tia finalmente fica mais tranquila. Agora com seus pensamentos no lugar, o jogador propõe que ela vá à sacada tomar um ar antes de dormir. Aqui ela fala sobre como o prédio dela tem crescido paredes e andares novos todo mês, fechando num círculo ao redor dela. Ela chega na ponta da sacada e começa a imaginar se ela tivesse pulado. Enquanto ela tá caindo, ela decide terminar a história do PC. Ela explica que o cara que ela tinha conhecido, certo dia enganou e vazou tudo sobre ela online. Não só isso, mas também hackeou e bombardeou o PC dela de bots. Depois daquele dia ela nunca mais abriu o PC e nunca mais tentou interagir com nenhum outro ser humano. Ela ia falar mais alguma coisa, mas aí ela cai no chão, seus pedaços enfeitando o concreto. Essa foi a segunda morte dela. Depois disso ela decide voltar pra dentro e deitar. Ela se despede do jogador, sabendo que só veria ele de novo daqui a um tempo. Mas antes deles partirem, ela pede um favor pra ele. De primeiro ela não fala o que é porque ela tem medo que as vozes escutem ou vejam eles.
Mas depois de um tempo ela desiste de esconder e pede pro jogador contar uma história de dormir. Um jogador caçoa dela por isso e pede pra ela fechar os olhos. E assim que ela fecha eles, ela dorme. Ela acorda num lugar todo roxo. E com uma criança na frente dela. A criança pede ajuda pra ela ir no mercado comprar leite. Ela fica meio brava com ele, principalmente por ele ser uma criança chata e irritante. Mas depois de um tempo ela leva ele ao mercado. Mercado esse que fecha em 20 minutos. Eles correm pelos corredores tentando achar o leite. O garoto causa a maior cena no caixa por não saber como pagar. A Milk-chan, já cansada de tudo isso, simplesmente taca o dinheiro no caixa e vai embora. Depois de um tempo andando em silêncio, eles chegam num posto de gás. Lá o garoto anda um pouquinho a mais, se vira pra ela e fala: "Parece que você não me ajuda." Os olhos dele começam a brilhar, e daí... É um final bem vago pra um jogo. Mas eu tenho uma teoria. Mesmo tendo 5 finais, o jogo ainda tem muita coisa sem resposta. Mas ele deixa de fato algumas partes da história que a gente pode decifrar. Eu quero começar já falando sobre o elefante na sala. Ou nesse caso, o monstro na sala. A sua mãe... Não, no caso, a mãe da Milk-chan. Eu acredito que ela seja a mãe da Milk-chan porque existem indiretas sobre isso em múltiplos lugares. E se estamos jogando e vendo o mundo dos olhos dela, pra ela odiar a mãe, é bem provável que ela veja a mãe como um monstro. Isso também explica por que ela injetou Milk-chan usando um de seus dedos. Aquilo provavelmente era uma seringa. Mas pra quê? Senhoras e senhores, eu acredito que Milk-chan é, na verdade, intolerante à lactose. Isso explicaria o porquê a mãe dela ficou tão brava pra ela ver comprar leite e tomar leite. A seringa é porque ela tinha tomado leite. Isso também explica o porquê o pai dela tentou dar tanto leite pra ela. Ele tentou matar ela enquanto a mãe dela não estava em casa, e logo depois que ele não conseguiu, ele se matou se jogando do prédio. O jogo tem múltiplos finais. Eu não vou falar todos, obviamente, mas em um deles a Milk-chan conversa com um vendedor de pizzas, como se ele fosse um amigo dela. O cara toda vez ignorava ela e só perguntava qual era o pedido dela. É um final meio confuso, mas uma das teorias é que esse cara da pizza na verdade é o hacker que ela falava. Só que infelizmente isso é mais especulação do que provável, até porque a gente não tem nenhuma prova. Outro final interessante é o final que o nosso jogador pegou. Ele é uma referência clara ao primeiro jogo, desde os visuais até a história. Isso porque no primeiro jogo a gente ajuda ela a comprar leite, e nesse sonho ela ajuda o garoto a comprar leite. No primeiro jogo, se a gente não ajuda a Milk-chan, ela olha pro jogador e fala que não estamos ajudando ela, e logo depois fecha o jogo. O garotinho faz a mesma coisa com a Milk-chan, só que, ao invés de fechar o jogo, ele expulsa ela do sonho, fazendo ela acordar. Acho que o que realmente importa nisso tudo é que a Milk-chan não tinha um sonho fazia meses. Ela adorava sonhar, e não importa o final que pegamos, é um sonho, por mais confuso que seja, e isso já tá bom pra ela. Por isso ela chora no fim do jogo. Ela finalmente começa a melhorar mentalmente e por conta disso ela volta a sonhar. Esse jogo é extremamente bom, não só em história, diálogo e visual, mas em música também. Todas as músicas desse vídeo são a do jogo. Existem muitos jogos que usam soundtrack como parte da experiência, e esse não é diferente. A música faz todas as cenas ser bem mais imersivas, e elas também são muito boas. Tão boas, na verdade, que o desenvolvedor do jogo fez uma parceria e publicou um vinil com algumas das músicas do jogo. Não só isso, mas também lançou CDs e uma fita cassete com as músicas do primeiro e do segundo jogo. Na real, deixa eu ver aqui quanto que... Bom, chegou. Eu não tava esperando, mas chegou. Vou deixar o fundo assim mesmo, porque... Sim, vamos começar aqui então a abrir. Deixa eu cortar aqui uma parte primeiro. Puta merda, cortei o vinil. Aqui a gente pode ver. Oh meu Deus, dá pra ver o rostinho. Oh meu Deus. Caralho. Eita. Vamos ver. Ele é bem fininho, na verdade. Essa câmera é horrível, mano. Meu Deus. Tá, troquei a posição aqui. Tá. Deixa eu tirar o do coisa. Plásticozinho primeiro. Feito no Canadá. Foca. Filha da... Assim...
Tá ligado? Tá bom. Atrás não dá pra ver direito. Depois coloca uma foto dele, eu não sei. Ele não dá pra abrir, ele é de uma capa só. E ele também é muito fino, né? Eu tenho um outro aqui que ele é bem mais grosso. Vamos ver como é que é o vinil agora, né? Então, vamos lá. Eu ia tirar aqui o cover, mas eu vi um negócio, na hora que eu passei a faca, eu sem querer cortei o cover. Então, bacana. Isso é muito bom. Bom, aqui em cima a gente tem os nomes das músicas, são 2 lados. No outro lado a gente tem só cover mesmo, com o nome do jogo. E assim, a capa é muito bonita. Muito boa mesmo. Gostei bastante. Composto por... E aqui também tem a marca de quem fez, né? Que é um cachorro. Vamos abrir agora o vinil. Aqui tem um vinil, né? Vamos cuidadosamente abrir ele. Tá, pô! Mano, ele é meio translúcido. Aqui é o lado B e aqui é o lado A. E aqui no meio você consegue ver o nome do jogo várias vezes repetido. E é isso aí, no caso, não tem muito mais além disso, é só isso o vinil. Isso foi R$1.000. Bom, vamos tocar ele então, né? Vamos lá então, eu acho. Bom, o vinil por si só é muito bonito, eu gostei bastante, mas não vale a pena R$1.000, né? Obviamente. As músicas é as mesmas do jogo. No caso, eles fizeram uma seleção de só algumas músicas, porque a soundtrack completa tem mais de 100 faixas. Então, o pessoal da Very OK Vinyl, que é os caras que publicou, decidiu fazer uma coletânea de só algumas. Eu achei que eles podiam fazer 2 discos, eu acho que ia ser mais bonito, mais maneiro também, porque tem música pra caramba. Mas pra quem quiser escutar e não quiser pagar R$1.000, tem um álbum completo no canal deles, vou deixar na descrição. E é isso aí. O jogo tá custando R$20, mas tem promoção em que ele fica 10 ou até menos. Eu recomendo pra quem curte um jogo curto com história e música boa. E olha só, no dia que eu tô gravando isso, o criador anunciou outro jogo. Parece ser um jogo mais tranquilo e sem leite, mortes e traumas. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha quando lançar ano que vem. Milk Outside a Bag of Milk, Outside a Bag of Milk, pra mim tem um dos melhores tópicos e um dos mais importantes pra época que a gente tá, que é os problemas mentais. Existem muitos jogos que conseguem transmitir isso e Milk Outside a Bag of Milk é um deles. A intimidade que o jogador tem com a Milk Chan durante o jogo todo só faz com que possamos ver o quão quebrado alguém pode acabar se tornando. E isso cria a pergunta, ela pode ser consertada? Eu acho que sim. Talvez. No fim do jogo a gente pode ver sim que ela tem uma melhora, e acabamos por cumprir nosso papel de ajudar ela. Eu acho que ela, assim como muitas pessoas, podem se melhorar se tiverem o suporte e a ajuda um do outro. Olá. Espera. Eu esqueci como tudo funciona. Abrir pasta. Tocar música. Abrir imagem.
convidar amigos. Jogar um jogo. Isso não é um arquivo de música, bobinho. Ajuda? O quê? Achou que tinha acabado? É, eu também. Mas aí, o criador do jogo mandou um tweet. Se pegarmos o link desse tweet e pesquisarmos ele, chegamos nessa página. A mesma página que estava no vídeo. E esse site tem muita coisa. Sério. Mas vamos começar do básico. A senha é QWERTY. E depois que colocamos ela, chegamos nesse terminal. O mesmo do vídeo. Mas tem uma coisa diferente nele. No terminal da Milk-chan, ela tem o nome de admin. O que dá pra entender que ela é criadora do site. Até porque já faz um tempo que ela não entrou aqui. Antes do vídeo acabar, ela escreve algo. Help, ou ajuda em português. E se colocarmos isso... Aqui podemos ver a lista de comandos e o que cada um faz. O primeiro é bem simples, é o help, que acabamos de escrever. O segundo é echo, que serve para escrever um texto na fonte do jogo. Você também pode usar vários comandos para ter estilos diferentes de texto. O terceiro é para limpar a conversa. O cd é um pouco mais confuso. Ele é como se fosse um pesquisador de arquivos. Com ele, você pode procurar imagens, vídeos ou arquivos de áudio no seu computador. ls mostra o conteúdo da pasta que você tá. Write, ou em português escrever, te deixa fazer um texto. Porém, esse comando só funciona quando você usa ele no Share Activate, ou compartilhados ativados. E tá, isso tá confuso. Então, eu deixo explicar uma mecânica do site que eu não falei sobre ainda. Acontece que se formos no link do site e trocarmos o termo por app, abrimos uma nova aba com uma imagem aleatória e um texto aleatório. Só que esse texto não é tão aleatório assim. Acontece que esse site é como se fosse uma rede social. Toda vez que você reinicia a página, ela mostra um post diferente feito pela comunidade. Mas como? É aí que entra o CD, o quarto comando do site. Com ele, você pode acessar fotos suas e postar elas com textos embaixo. Eu não sei como faz isso, mas os comandos cd, ls, escrever, comentários e upload são todos para postar e responder posts feitos pela comunidade. O site também tem uma calculadora que não funciona muito bem, uma janela para desenhar e um jogo de achar palavras antes que o tempo acabe. Tem também uma mini Milk-chan que te segue. Falando na Milk-chan... Eu fui hackeada? Bom, eu faço uma senha melhor depois. Se divirta, eu vou ficar fora por uma semana. Prometo que vou ler todos os comentários. E de fato, ela volta uma semana depois, mandando um texto. Sua procura finalmente acabou. A luz brilhante no teto me acordou hoje. Meus parabéns! Pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo de olhar para outra versão minha no espelho de cristal. Os arquivos estão arrumados, alinhados e ajeitados em colunas de uns e zeros de novo. Em 2 anos, eu amadureci bastante. Foi só por 2 dias, mas foi bastante pra mim. Eu tô aqui de novo. Eu não fui para nenhum lugar. E você tá aqui de novo. E como sempre, você criou um nome maneiro pra usar. Diz a comunidade que esse é o jeito que a Milk-chan vê a internet. E eu concordo. O jeito que ela fala como se ela tivesse voltado depois de tanto tempo me faz crer que isso seja uma continuação direta do jogo. Bom, mais ou menos. Eu explico isso depois. O importante é que, depois de publicar esse texto, ela realmente responde os comentários de algumas pessoas. Por exemplo, Ei, Milk-chan, já faz um tempo. É bom saber que você tem passado bem. Eu espero que você esteja tendo um clima muito bom nessa cidade. Não esqueça de tomar água e fazer umas pausas. E ela respondeu com... Eu estava com frio hoje, Seven. Eu esqueci o quão gelado o sol pode ser. Esse é um dos muitos comentários que ela responde. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Mas antes da gente entrar nos registros da conversa do Milk-chan, eu quero apontar uma curiosidade do site. Pra começar, ele tem uma página secundária com imagens aleatórias que você pode usar pra... o que quiser. Um outro easter egg no site é que, se colocarmos admin na fonte do site, nós chegamos nessa página, que tem um item aleatório rodando e a frase, nada pra ver aqui. Existem 6 itens que você pode ver nesse site. Um relógio, um medicamento, um rádio, um ventilador, uma caixa de leite e uma... vaca? Enfim, voltando pros registros da Milk-chan,
Ela tem dois tipos, imagens e textos. Eu não vou falar todas as imagens, até porque tem mais de 67 fotos registradas. Então ao invés de eu falar cada uma delas, eu vou simplesmente marcar as mais importantes e botar no fundo do vídeo enquanto a gente fala sobre os textos. Tem algo faltando. Em todo esse tempo, eu não consegui tirar minha cara do monitor por um segundo. Mas você nunca vai adivinhar onde eu tô agora. Nem a mãe sabe, e eu também não. Eu só vejo partículas da superfície da água quando eu abaixo meus olhos. Você me assustou e eu fugi. Você e eu temos uma relação contraditória. Você muda de nome com tanta facilidade. Eu te invejo, porque eu ainda não sei meu nome. Não importa. Eu tô doente na cabeça. Mas de qualquer maneira, eu não tô doente de jeito errado. Enquanto eu não preciso de permissão para ser quem eu sou, eu ainda sinto muito por sair do roteiro. Deixe alguém fazer um jogo sobre mim e vamos ver no que vai dar. Eu não tô em casa hoje, e o ar da noite não deixa eu pensar direito. Caso não tenha ficado óbvio, ela fugiu de casa. Não dá pra saber muito bem o porquê ela fez isso, mas uma coisa é fato, ela não quer voltar. 7 dias depois ela manda outro registro. O estacionamento de 2 andares se tornou meu refúgio, e sem querer eu morri pela terceira vez no caminhão pra lá, mas ninguém viu. Depois disso ela fica em silêncio. Algumas pessoas perguntavam, já faz tempo que você sumiu? Já se passou 3 semanas do nosso tempo. O tempo é mais lento pra você? Eu sei que você deve ter um motivo de não ter aparecido no site. Espero que esteja tudo bem. Depois de 23 dias de puro silêncio, ela finalmente volta, postando isso. O tempo parou. Os pontos brilhantes já não guiam mais para o telhado, nem para os trilhos, nem para as linhas brancas no asfalto. Você sabe o que eu quero dizer. Você viu tudo. Mas tem muitas coisas que nem eu e nem você estamos preparados para ver. Eu provavelmente nunca vou voltar para casa, não importa quem procure por mim. Ninguém vai me achar. Acredite em mim. Eu sou muito perigosa. Mas às vezes eu queria voltar. É por isso que eu tô aqui. Você sabe esse sentimento, né? Uma casa é algo que ficará para sempre no passado. E não importa o quanto você tente, não dá para recriar ela peça por peça. Mas eu preciso tentar. Esse é o pensamento que minha cabeça não para de pensar. Às vezes é tão forte que eu perco o equilíbrio. Então a Milk realmente fugiu de casa. Ela tentou começar uma vida nova, mas, mesmo assim, ela quis voltar. De certo modo, ela não queria perder o que tinha. Todas as coisas dela, as memórias, a única coisa que ela conseguiu levar junto foi esse site. Então daqui pra frente, ela decide conversar mais com as pessoas do site. Não só isso, mas é nesse momento que a gente começa a receber as fotos que eu tinha falado antes. Todo dia eu faço uma cópia de mim mesma em algum lugar que eu não fui. É assim que eu ando. E você não vai acreditando quão longe eu tô de casa. Eu consegui sair dos muros da torre que ficava no centro da cidadela. Mas um novo muro apareceu, cercando a cidadela toda. Eu te entendo, Rose. Uma vez eu me perdi de mim mesma. As pessoas ao meu redor não tinham nada além de rostos feios. A mãe me machucava, o pai me insultava. Eu respondia com gentileza, e depois de um tempo, comecei a odiar meus pais. Não me sinto aliviada por estar onde eu estou. A hora vai chegar e esse mundo estranho vai, sem dúvidas alguma, se tornar o que você quiser. Você queria saber meu nome, né? Bom, você não vai saber. Mesmo que eu quisesse te contar, eu percebi que eu não preciso de um nome e joguei ele fora no meio do caminho. A Rose é uma pessoa que tem conversado sobre seus problemas sobre Milk. Ela acha que já se perdeu, já nem sabe quem é. As pessoas já não são mais reconhecíveis e os pais dela machucaram ela de novo. Ela já tá cansada de esconder os machucados e não acha que vai conseguir aguentar mais um ano se as coisas continuarem assim. Eu acho interessante que a Milk dá suporte e consola a Rose como se fossem amigas. Mesmo depois de tudo que a Milk passou, ela ainda mostra sinais de que se importa com os outros. Ou pelo menos é o que parece. O site se transformou quase em um blog. Ela postava fotos e acontecimentos de tempo em tempo e respondia as pessoas quando podia. Não só isso, mas ela também atualizava o site, colocando jogos, músicas e outras coisas nele. 14 de agosto de 2024, 38 dias desde o último post. Eu tentei conversar com as pessoas na rua. E eu consegui conversar por mais de 1 hora antes que nossos caminhos se separassem. Eu não olhei pra ele. Era indecente, assustador e, no geral, necessário. Às vezes eu me pergunto: será que eu ainda sou humana? Será que ainda sou fraca, tímida, estúpida? Acho que eu sempre precisei de alguém, mas esse alguém existe em pedacinhos em cada um de vocês. E cada um de vocês vive em mim. Enfim, não é hora de ficar triste. Eu vou tentar vir pra casa mais vezes. Aliás, tem um novo espectador na minha vida, uma nova voz. Eu não sei nada sobre ela ainda, então me desejo sorte. 3 de setembro de 2024, 20 dias desde o último post. Eu não tenho nada pra dizer. Eu me despedacei e vai ser difícil pra me reconstruir.
Mas eu tenho que tentar. As mudanças vão vir, mas deixar sua vida passar enquanto você espera é errado. 12 de outubro de 2024. 40 dias desde o último post. Eu queria mentir sobre o motivo de eu ter sumido, mas a verdade continua batendo na minha cabeça. A voz da minha cabeça que me guiou esses últimos meses ficou quieta, e depois de um tempo, conheci as três e agora somos inseparáveis. Confesso que no começo eu ficava brava com elas, mas nos meus sonhos eu escuto os sussurros delas, gentilmente, me fazendo voltar a ser quem eu era. Eu não me sinto melhor, mas a comida ficou mais fresca, minha visão mais clara e meu corpo não coça mais da barriga para baixo. Finalmente percebi que a mudança é possível. Ela só demora um pouco. Aqui as coisas mudam um pouco. Não dá pra saber se as 3 pessoas que ela conheceu são pessoas mesmo ou vozes na cabeça dela. 27 de novembro de 2024. 46 dias desde o último post. Eu não sei se as coisas vão melhorar se eu sair do meu esconderijo. Eu vi a minha casa no horizonte. Ela não tá me seguindo. Mas meu caminho parece estar se repetindo e isso me assusta. Mas tudo bem. 12 de janeiro de 2025. 46 dias depois do último post. Aqui ela não fala muita coisa além de que ela tá feliz como os números no celular dela mudaram, fazendo referência ao ano novo. Ela também falou que voltou pro esconderijo antigo dela. Fora isso, não tem nada de importante nesse post. 3 de fevereiro de 2025. 23 dias depois do último post. Eu esqueci de propósito as minhas pílulas. Algo em mim resistiu de levar elas. Algo que fala com a minha boca, fecha as minhas mãos e anda de um lado pro outro. Eu preciso me lembrar de que eu sou adulta agora. Eu poderia ter morrido pela terceira vez, mas eu sobrevivi. E no mesmo dia, ela fez outro post. Amanhã eu faço 28 anos, e meu plano é ir pra Floresta Azul. Eles prometeram neve. Então vamos recapitular. A Milk Tia fugiu de casa sem seus remédios. Começou a viver nas ruas. Depois de um tempo ela conheceu 3 pessoas, ou vozes. Ela continuou andando até se afastar um pouco da sua casa antiga, e ela não pretende voltar mais pra lá. Depois de um tempo escondida, ela decide sair do esconderijo para ir matar o Floresta Azul, comemorar o aniversário dela. 18 de março de 2025. Eu tô muito bem. Tô pensando em voltar pra onde tudo começou, sem olhar pra trás dessa vez. Infelizmente, eu não sei se vale a pena levar algo comigo. Eu sinto uma nova era chegando, mas eu tenho que começar toda vez? Quantas vezes vai ser o suficiente? Enfim, eu tenho que ir. Espero que eu veja você no outro lado dessas paredes algum dia. E é assim que acaba Milk Outside a Bag of Milk. Bom, mais ou menos. Até o momento, o criador do jogo não publicou mais nada, porém é bem provável que a história continue nos próximos meses. Mas, por agora, ela acaba aqui. Com a Milk Tia por aí, tentando fugir das muralhas que cercam a cidade para um dia ela poder visitar a gente e ser livre. Depois de toda essa situação, tudo que ela passou, uma pergunta ainda fica na mente. Vai ter um terceiro jogo da Milk Tia? E na minha opinião, eu acho que não. Mas não dá pra saber. O que podemos fazer no momento é desfrutar de um leite dentro de uma sacola de leite dentro de uma sacola de leite enquanto esperamos alguma notícia. Muito obrigado a todos que ajudaram a fazer esse vídeo. Eu tenho trabalhado nele faz 5 ou 6 meses e eu ainda não acredito que eu consegui finalizar ele. Muito obrigado Games Forever pela gameplay de fundo. Também quero agradecer ao criador do jogo por autorizar eu a usar as músicas dele e os vídeos dele. Quero agradecer a Sunny por dublar a Milk Tia e a você por ter assistido até aqui. Até uma próxima.